Vendo hoje aqui nos estúdios grandes nomes, né, da área da literatura, do jornalismo, da comunicação e também do mundo jurídico, viu? Você já conhece a jornalista Cíntia Lages pelo trabalho que ela representa, ser uma mulher forte, que acredita, que faz projetos maravilhosos como esse que a gente vai apresentar para vocês, né, que tem a ver com o bicentenário. Nelson Nery, né, além de um grande professor, jurista, também escritor, e eu já vou lá recebê-los, então, boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Como é que está, Nelson? Tudo bem, meu amigo? Você não para, né? Romancista agora. Brincando de romancista. Você que é um romancista já consagrado, com publicações nacionais, tem de métier, também estudando para roteiro de cinema também. Eita, tá sabendo de tudo, né? A gente não Muito. se Eu encontra vou tanto. entrevistar você hoje. Eu queria que você falasse um pouco, antes de iniciarmos com a Cíntia, o Caderno do Leonardo é o seu primeiro romance. É meu primeiro romance, é uma tentativa de fazer um romance, né? Porque eu nunca tinha feito, apesar de ter feito contos muito jovem, na verdade. Meu primeiro escrito, e um conto que eu aprecio mais, eu publiquei quando eu tinha 14 anos. E depois eu fiz uma coletânea desses contos da juventude, né? De 14 aos 24 anos. Muito tempo depois, na época do saudoso Pedro Costa, tinha uma revista chamada De Repente, ele publicava muitas coisas, e eu me propus, e ele propôs, eu acabei fazendo um conto, na verdade era um conto sobre a Croácia, que eu tinha estado, e fiz uma brincadeira no conto que eu chamei de Conto Crônica, que eram contos onde eu falava algumas coisas mais no sentido de crônica, a crônica histórica, o restaurante, o hotel bacana. As viagens. As viagens e tal. E eu acabei fazendo um por mês, durante 20 meses eu consegui ter esse ritmo de vários países. Normalmente a pessoa saía de uma cidade do Brasil, Campo Grande, Belém. Nenhum acabou saindo de Teresina. E ele falava um pouco da sua cidade e foi uma tentativa, eu publiquei isso depois, 20 contos seguidos. Não sei como é que eu fiz, 1 ano e meio, quase 2 anos, publicando um conto por mês. Mas literatura mesmo, eu diria que foi a primeira tentativa. Lá câmera, isso, Nelson. A primeira tentativa foi aqui essa obra. O Caderno de Leonardo é um fruto da pandemia. Estou conversando com a Cíntia também, por conta da sua experiência. Acho que a gente pensou que o mundo ia acabar e a gente aflorou coisas que a gente não tinha. E eu acabei fazendo isso, me lembro bem, foi em 31 de julho a 30 de agosto de 2020. Um mês. Baixou um santo, escrevi 240 páginas. A Cíntia, ela escreveu um livro na pandemia também. Também, né? Isso que nós estamos falando. 9 meses, um parto. Isso. E a academia acabou Mostra publicando o livro, também Cíntia, a crônica. Tá aqui, olha, aqui, que né? é um livro com relatos da pandemia aqui no Piauí. É pela No editora caso Quimera, específico, né? é Quimera. Muito bem fundamentado o específico livro, aqui né, no por sinal, Piauí, né? isso, eu fiz um resgate bastante, fiz a comparação com a gripe espanhola, encontrei documentos no arquivo público. Que tinha um médico piauiense. Isso, né? como o Piauí lidou com a gripe, que na verdade não era espanhola, coisa nenhuma, né? A gente já tinha fake news há 100 anos atrás. E aí acabou sobrando para a Espanha, que deu nome a uma tragédia, porque foi uma pandemia de grandes proporções. E essa é a experiência piauiense, né? A gente tem tanto tem relatos de pessoas, as perdas, parentes, pessoas, como tem também histórias de superação e relatos de profissionais que trabalharam na linha de frente, médicos, jovens médicos que pela primeira vez entubaram pacientes. Então, é um pouco assim, tem muito de mim no livro, porque eu acho que estava todo mundo sofrendo, né? Acho não, estávamos todos sofrendo. É um importante documento, né? É um documento. Para as próximas gerações e para a gente também, pois né? Pois é, eu consultar. me preocupava muito, assim, quando terminar, como que a gente vai encontrar essas coisas? Porque a gente sabe que a memória digital, ela não segue a gente, ela segue o algoritmo, o que ela quiser. Então, eu queria que tivesse algo que pudesse ser uma referência para que Você acha que o algoritmo nos influencia ou quem influencia o algoritmo? Não, eu acho que ele nos influencia hoje. Não é os temas que influenciam o algoritmo, então, eu acho que é o contrário. Se eu quisesse também. pesquisar alguma coisa, ia ser difícil, uma coisa específica, porque ele ia sempre me jogar, por exemplo, ele ia sempre me dizer quando foi a primeira morte. E não é verdade, não foi aquela. Teve uma outra morte antes, de um casal, que foi a primeira morte por Covid. Então, isso está errado na memória digital. E eu queria que as coisas tivessem essa verdade,
até porque na pandemia, uma das coisas que a gente conviveu muito foi com fake news, né? É verdade. Cíntia, o Bicentenário, você pode falar também um pouco da sua relação com Portugal, você está fazendo mestrado lá. Exato. Então, de certa forma, as pautas te aproximaram. Como é que foi a construção, né? Eu sei que você pegou cidades do Piauí que têm o mesmo nome, né, em Portugal, que tem essa origem. O que a gente pode esperar desse projeto? Olha, é um projeto... Primeiro, é importante a gente lembrar que acredito que seja o maior projeto já desenvolvido por uma emissora no Piauí. É um projeto que começou no ano passado, em agosto do ano passado. Começou a ser elaborado pelo José Osmando, que é o nosso diretor de jornalismo, né? Então, assim, em agosto do ano passado a gente já falava sobre isso. Então, para vocês entenderem o nível de planejamento que foi. E nós desbravamos, porque imagina 2 pessoas, eu e o Danilo Torres, é nosso cinegrafista, cameraman, era motorista também, e a gente saiu daqui para viajar para as cidades, né? Vilas, lugares distantes até de encontrar por vezes, porque são cidades e vilas homônimas, né? Tem essa diferença em Portugal, e eu queria entender por que as cidades piauienses, que geralmente vieram depois das portuguesas, tinham o mesmo nome, se havia alguma referência ou não. E se tinha alguma coisa que a gente pudesse encontrar de identidade. E nós encontramos muita coisa nessa identidade. Dentro das cidades tem o quê? Tem Oeiras, Batalha... Oeiras, Batalha, Campo Maior, Valença... Amarante, Porto. Aí você foi visitar essas cidades todas lá e aqui, né? Isso, lá e aqui. Porque a gente queria fazer o correspondente, Sim. Campo Maior, queria fazer a correspondência. E nós começamos a fazer isso no começo do ano. Nós estamos concluindo agora. Então, assim, foi um ano inteiro em que os telespectadores da Rede Meio Norte, todas aquelas pessoas que estão conectadas em todas as nossas plataformas, puderam entender sobre Portugal. Agora se falou muito sobre o coração de Dom Pedro. Quem é telespectador da Rede Meio Norte já sabia dessa história há 3 meses, quando a nossa reportagem foi ao ar. A gente mostrou pela primeira vez, nós entrevistamos... Sabia que viria já? Sabia que viria, sabia que o governo estava pedindo, sabia inclusive que o governo nunca se interessou em ir até lá. Foi o presidente que rompeu toda essa tradição. Desde a redemocratização do Brasil, Bolsonaro foi o único presidente que não foi a Portugal para render as homenagens. E a gente contou isso, porque nossas reportagens, a gente está vendo aí imagens, elas todas são muito embasadas, com historiadores, estudiosos. Ao visitar o mosteiro de... Olha aí, exatamente a matéria, a reportagem sobre o coração de Dom Pedro. Superprodução, como é que funcionou? Aqui em Portugal, então, a gente teve uma produção lá. muito boa, né? Uma produção feita pela Carol Porto, que era uma produtora, hoje ela não está conosco mais, mas é uma produtora que foi escalada para fazer esse projeto. E daqui, nós não levamos produtora, fomos só eu e o Danilo. E lá, Danilo arrasa, né? Aí é tão bonito isso aí, é em Campo Maior, na Fortaleza de Campo Maior, um dos lugares mais emocionantes que eu fui, porque o prefeito de lá, que é uma espécie de presidente da Câmara, o prefeito de lá, me mandou um recado tão carinhoso para Campo Maior do Piauí, e eles já sabiam da existência, porque sempre que acontece alguma coisa aqui, eles veem no Google, e muita gente pensa que é lá. Então, tipo, aconteceu um crime em Campo Maior. Aí... Lá tem aquela confusão na cidade, porque é uma vila, um lugar pequenininho, então imagina, os moradores veem Campo Maior, então não é lá. Mas ele mandou um recado assim, super fofo para... Está na matéria ou você já exibiu? Não, a gente já exibiu, a gente mostrou, estava no nosso teaser. Você acabou produzindo outros conteúdos que foram ao ar, né, durante esse período. Esses conteúdos eles estão indo ao ar. Qual é a proposta do projeto? A cada mês, mostrar uma cidade até finalizarmos agora em setembro. Aí no dia 7 de setembro tem um programa especial. No 7 de setembro tem um programa especial às 7 horas da noite, onde a gente vai abordar e mostrar algumas reportagens que não faziam parte do projeto, mas que acabaram sendo importantes, como, por exemplo, a gente visitou o Palácio de Queluz, onde nasceu e morreu Dom Pedro. E é tão interessante porque assim, ele nasceu e morreu no mesmo quarto. E depois que ele morreu, ele deixou em testamento o coração. Não foi uma coisa disse-me disse, está escrito, ele deixou. E ele era muito culto,
essa imagem a gente não tem aqui no Brasil. Ele era músico. Tanto que lá, agora, como parte das comemorações, vai ter um concerto na Igreja da Lapa, onde está o coração dele. Olha que coisa linda. Eu achei uma iniciativa boa. dele. Você é da TV Cultura aqui, a melodia do hino da independência é dele. A melodia do hino da independência, já poder da pátria livre, é dele. Pois é, eles vão fazer um concerto só com músicas feitas por ele. E essa da série é interessante, né? Que se chama Independências, começa dia 7 também. Com uma abordagem maior, um estudo dos personagens marcantes, né, do período. E, assim, e as histórias do Piauí... Danilo está acompanhando tudo, viu? Tá? Sem ele não seria possível, né? Não seria. O seu talento, a sua dedicação. Na verdade, toda a reportagem é muito mais do editor e daquela pessoa que está ali por trás da câmera do que do repórter. Eu me deixo muito levar pelo... Ou seja, Cíntia, dá para fazer com o celular, ok, mas é diferente com o profissional acompanhando, pelo amor de Deus. Eu sou nesse ponto, eu faço muita coisa, eu sou extremamente adaptada às novas tecnologias, porque a gente precisa ser mais rápido, ser mais ágil, mas esse tipo de produção que a gente fez aí é uma coisa que realmente tem que ser feita dessa forma. E a gente tinha drone, imagina o que era a gente lá em Portugal, no meio de um com aquele drone soltando lá. E aquelas videiras todas e lá o nosso drone, sabe? Assim, nas adegas, a gente foi numa adega lá em Campo Maior, que tem uma história linda também, que é de um homem... A melhor parte, hein? Os empresário, vinhos, né? Então a gente foi lá, ele é muito rico e ele queria fazer alguma coisa pela vila. Então ele resolveu, já bem idoso, ele fundou uma adega, contratou um arquiteto, eu não vou lembrar o nome dele aqui, que é alguém lá, especialíssimo lá em Portugal, e fez uma adega que está totalmente inserida dentro da região. Ela é toda pintada de branco, como as casas do Alentejo, para que ficasse aquilo ali como parte da comunidade. Os empregados são de Campo Maior. E hoje a adega é basicamente a parte mais importante da economia dessa pequena vila de Campo Maior. Vejam como tem por isso, viu, gente, que é importante, viu, assistir, acompanhar, para vermos um pouco mais dessa identidade e dessa relação. Nelson, eu queria que você falasse da revista da Pinacoteca, que foi lançada agora na última semana, né? O que a gente pode encontrar aqui? Acho que a gente, em primeiro lugar, é uma espécie de um catálogo sobre a arte piauiense contemporânea. Nós temos hoje no Conselho Estadual de Cultura do Espaço Cultural M. Paulo Nunes, na rua 13 de março, 1513, o maior acervo de arte em órgão público do Piauí. São mais de 70 obras de pintoras consagradas, Adora Parente, Rogério Albino, Nonato, Jabu. Até um pecado, porque tanta gente, isso é um quadro da Dora, Fátima Campos, Jefferson, tanta gente nova e que teve a oportunidade de contribuir com esse acervo. Esse acervo já existia no Conselho de Cultura antes, mas a gente incrementou, junto com o professor Oswaldo Assunção, 2 concursos. Um concurso, as coisas do Nonato, maravilhosa, era um acervo que já existia. Olha que coisa linda, isso é um quadro da Fátima também, um desenho dela. E a gente fez 2 concursos, primeiro, o rosto para a Esperança Garcia, que foi uma tentativa de a gente dar um rosto, um personagem histórico, considerada a primeira advogada do Piauí. E também, mais recente, também tem a escultura em madeira, né? Madeira do Mestre Expedito, do Mestre Din também, ou seja, um acervo um acervo público, né? Eu acho até, sonhando mais, que de repente isso é um acervo de uma pinacoteca piauiense. A gente tem um sonho, esse é o quadro da Dora, foi um quadro ganhador da Esperança Garcia, da Dora Parente, esse quadro, mas assim, pensa, se imagina no dia que a gente conseguir transformar o DR numa pinacoteca piauiense, um espaço público de arte, aquele prédio, primeiro prédio modernista, né? Que tinha muito mais uma função de que esse é um órgão público, perdeu até o sentido de ser um órgão público, e esse é um acervo que eu digo que é embrião. Então a gente pode fazer uma revista organizada com o professor Oswaldo Assunção, como eu já falei. Ela foi diagramada por um artista plástico de Gabriel Arcanjo também. Ah, maravilhoso. Para vocês ficarem mais à vontade, né, para a gente continuar a falarmos depois,
O Macapá, os drinks já estão prontos? Você pode trazer aí para os convidados? Olha só, agora vamos degustar para ficar mais à vontade. Está ótimo. Estamos aqui. Nelson, e você não para, também tem um projeto agora novo, né, Sim. através do Conselho da Cultura, que será apresentado no Palácio de Karnak. Exatamente agora, quinta-feira ou segunda-feira que vem, dia 5 de setembro. Pode entrar, Macapá, pode vir, fica à vontade. Dentre as festividades aí do Dia da Independência, já é o início, né, nós vamos fazer, mas principalmente através da Secult, em outubro, a comemoração do bicentenário da independência pelo governo Primeiras do Estado. damas. Mas Obrigada. também... Ok, obrigado. Olha como tá bonito. Conversa boa com drinks, né, Nelson? É verdade, verdade. Que pena que a Lavínia não quis vir para cá sentar com a gente, né? Tá ali nos bastidores, super abraço. Tá focando agora no paisagismo, né, Nelson? E Cíntia, agora você está defendendo o projeto do mestrado, está escrevendo a tese. Escrevendo É tese que chama? É dissertação. Escrevendo a dissertação, o momento mais difícil. Chegando ao final, que é mais difícil ainda. Gostou do drink? Gostei. A cor, linda, é né? linda, cor é né? fashion. Tudo. A cor é linda, é linda. Muito bom, viu? Qual é esse aqui É que de você quê? falou? Esse é o Pitaia Sour. Ai, que... É um xarope artesanal, né? Uma redução do suco da pitaia, né? Com uma quantidade de açúcar, para fazer uma redução, limão Tahiti, gin e albumina. É fácil fazer em casa? É fácil demais, se você não tiver uma coqueteleira, você pode improvisar também, não tem perigo não. Se você não Mas tem é melhor produto profissional, ver já feito, você assim, pode tá improvisar em casa que dá certo também. A pitaia Olha é aquela só. fruta Isso, colombiana. pitaia é a fruta que ela tá muito conhecida agora, né? Tanto pelas vitaminas que ela tem e também, né, pela coloração que é muito marcante dela também. Né? É colombiana, Nelson? É colombiana. É, não sabia. Nelson, e mais projetos? Sim, nós temos projeto. É uma homenagem às mulheres piauienses, às pioneiras, no dia 5 de setembro, e também a solenidade do governo do Estado relativo também ao lançamento de livro. É uma homenagem à luta das mulheres do Piauí, desde sempre. São exemplificadas 39 mulheres, outras deveriam estar, mas não foi possível, a gente fez uma... E tem que ter a próxima edição, né? Sim, Não pode ser uma tudo de uma próxima edição, vez. mas assim, é igual o meu book, né? Assim, Esperança a sua Garcia, revista, não pode ser todo mundo de uma vez. Começando a Esperança Garcia, pioneira das advogadas, a Jovita Feitosa, pioneira dos militares, e assim, a Amélia Bevilacqua, com a primeira acadêmica, e outras personalidades mais recentes, cada vez mais ocupando cargos públicos, presidências de tribunais. Tem que ir, né? Acompanhar. Sim. Portanto, qual dia? Porque a gente está correndo aqui devido ao horário eleitoral. 5 de setembro. 5 de setembro, Palácio Karnak. 11 horas da manhã. É isso mesmo, que é o super lançamento. Olha só, gente, agora vamos ao quadro da Janete, viu? Que é super parceira do